Gravando. Então estamos gravando. Então, melhorou o frio por aí, não? Ou continua difícil? OBS, DVD, olho de ouvido. Só falta a nossa frequência. Então, pessoal, muito frio? Melhorou o frio ou está difícil? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar? Estão me escutando? Sim, tá bom. Então tá. Antes de eu começar o novo capítulo, só lembrando que está previsto a nossa avaliação lá no dia 20 de julho. Então é uma previsão ali, né? Então, eu gostaria que eu sempre vou abrir um espaço, no primeiro momento, para tirar dúvidas. E o ideal seria que vocês já fossem fazendo os exercícios e já fossem tirando as dúvidas, né? Para aproveitar ao máximo. Então nós temos aí como nosso homework aí, como trabalho de casa, eu deixei para vocês aí 3 exercícios que a gente chama de acadêmico, onde tem todos os conceitos ali forçados, né? Então o ideal era resolver e ao longo do tempo ir me perguntando, cada dia que nós entrarmos aí na nossa aula, olha, eu tenho dúvida no exercício 2 ou no exercício 3, ou não tenho dúvida, e vamos para frente. Tá? Feito isso, eu também já botei disponível para vocês os exercícios reais. Lá no capítulo 2, que são 3 empresas reais, que é a Olsen, que é o supermercado Asher, e a WEG. Então eu tenho repetido esses exercícios, assim, às vezes 1 semestre, 2 semestres, porque é difícil encontrar balanços atuais e que expressam aqueles conceitos que a gente procura. Então não é fácil. Às vezes, um balanço tem uma coisa, outro balanço tem outra coisa, e é difícil encontrar, às vezes, que tem o conjunto como um todo. Então, por isso que eu preservo. Não é nem preguiça, nem falta de consideração com vocês. É porque não é fácil encontrar. Né? Então eu preservo esses aí e vou procurando ao longo do tempo. Quando eu encontro, eu mudo. Vocês observem que esses exercícios que eu coloquei, que eu disponibilizei para vocês, reais, são atuais, são de 2019. Então, eu pergunto, em primeiro lugar, tem alguma dúvida ou tem interesse de conversar sobre qualquer um daqueles exercícios acadêmicos, que são esses aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Aqui. Vocês já sabem qual é, né? Aqueles 3 exercícios lá, tá em Excel, que tá nessa planilha. Vamos ver aqui. Ó. Então, o primeiro passo, é isso aqui. Primeiro passo seria vocês destrinchar esses 3 exercícios básicos, com todos os nossos conceitos. Já está calculado, né? Já tem ali o nosso gabarito. Então, nesses 3 exercícios é para identificar o lucro operacional líquido, depois aplicar aqueles 4 indicadores, o ROA, o ROI e o ROE, e o grau de alavancagem financeira. E justificar cada um deles. 2, 3 linhas, justificar. Explicar o porquê do resultado de cada indicador daquele.
né? Então esse é nosso primeiro trabalho. Pergunto se vocês querem discutir alguma coisa sobre isso. Se vocês não querem discutir, eu vou fazer eu peguei vou pegar o primeiro exercício real, o seido. É difícil de entender, né? Bom dia, professor. O senhor poderia explicar como chegou aos 4.500 das despesas do exercício 1? Ok, vamos lá. Vamos lá, seido, sei lá, oh meu Deus. Vou chamar de Frejos, que para mim é mais fácil. Então vamos lá. 4.500. Vamos lá. No exercício 1, vamos abrir aqui. Então, o que é o 4.500, o Frejos? Depois que eu retirei, dentro da nossa regra, que eu retirei da contabilidade aquelas rubricas que nós, financistas, não consideramos como operacional, olha só, eu só deixei as vendas, as despesas de administração e as despesas de pessoal. As outras duas eu tirei. Isso aqui eu dei um subtotal, 1.000 mais 1.500, 2.500, 2.500 mais 2.000, 4.500. É o somatório dessas três rubricas aqui. Perfeito? Tudo bem? É isso aí. Então pessoal, eu coloquei. Feito isso, né, se alguém tiver dúvida, vai entrando aí no chat ou vai falando, se possível ir falando, é mais interessante até. Feito isso, eu vou pegar o primeiro exercício real e vou demonstrar o que nós temos que fazer. Nós já temos ali os demonstrativos, temos ali como calcular e ainda pedindo o que é necessário fazer. Então, o nosso trabalho daqui para frente, nós vamos utilizar esses balanços reais, que é a nossa realidade. Por exemplo, então eu vou pegar aqui, depois de a gente fazer esse aqui, eu vou pegar um primeiro exercício real. Deixa eu baixar aqui a apresentação. Eu acho que é esse aqui. Vamos ver se é esse aqui que eu estou querendo. Volta a aparecer. Apareceu. Eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deu um crepe aqui, vamos ver. Vamos tentar outra vez. Abriu. Então, vou abrir aqui mais um pouquinho. Então, assim, deixa eu baixar aqui. Então, aqui, pessoal. Então, vamos supor que a gente chegue numa empresa, no caso aqui, o supermercado Asher, e eu digo para vocês o seguinte, olha, nós somos consultores, e vamos dizer o seguinte,
Estamos lá no supermercado e ele nos pergunta, eu gostaria que vocês, no primeiro momento, na primeira monta, calculasse se eu estou ganhando dinheiro com o objetivo fim da empresa, que é a venda de produtos de supermercado. E depois calcular os indicadores que me demonstrem como é que eu estou perante os meus demais concorrentes. Bom, aí eu fui lá e pincei esse balanço real, né, do jornal e coloquei aqui para vocês. Então vocês vão trabalhar com esse balanço aqui, ó. Tá? Então esse é o demonstrativo que vocês vão trabalhar. Só que eu fiz, além de vocês terem esse aqui, além de vocês terem esse balanço aqui, eu tenho um outro demonstrativo, que é pedir o que nos interessa sobre isso aí. Né? Então, o que eu fiz? Eu dei um zoom nisso aqui, fiz um recorte e apresentei para vocês. Mas, na verdade, vocês têm que trabalhar com este balanço aqui. Ó. Vocês aumentem de acordo com o interesse de vocês, né? Vão trabalhar. Então, eu estou pedindo, adiantando só para vocês calcularem só o ano de 2019, né? E estou pedindo que é o consolidado, porque a empresa, esse supermercado Asher, ele tem mais de uma empresa, né? Tem várias empresas, mas então eu estou pedindo para calcular o 2019 e o consolidado. Como é que eu sei que eu estou pedindo isso? Eu vou mostrar para vocês que é o nosso pedido, que é o nosso exercício. É como se eu estivesse fazendo uma consultoria e eles tivessem nos pedido. Então aqui eu apresento para vocês toda a vida da empresa, que tem o balanço patrimonial e a demonstração de resultados real. Estou pedindo para calcular o desempenho operacional e os indicadores. De quê? Do consolidado. Tá? Então esse é o demonstrativo que nós vamos trabalhar. Agora, como é que eu pedi isso aqui? Só para vocês entenderem. Isso já está lá Isso já está lá demonstrado no nosso Moodle lá, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então a gente tem o balanço aqui, ó. Só um momentinho. Ok. Vamos ver aqui. Então, então é assim, ó. Então, voltando ao nosso raciocínio. Nós fomos convidados para participar, para fazer um trabalho nesse supermercado. E aí eu conto aqui uma pequena historinha, apenas só um instantinho, acho que o telefone está... Um momentinho só. Desculpa, pessoal. Então, eu estou lá no supermercado Asher. Ele está contando a história da empresa, da vida da empresa. Aí a gente faz um pequeno resumozinho aqui. Eles me apresentaram aqueles balanços ali. Eu fiz um recorte para ficar melhor. Ninguém precisa fazer esse recorte, mas na verdade eu recortei esses balanços aqui para ficar um pouco melhor, mas eu acho que se vocês aumentarem na tela fica melhor ainda. Então eu peguei a demonstração de resultados, né? E também peguei o balanço aqui e também recortei. Apenas uma questão de metodologia, mas não precisavam fazer. O que interessa é que, depois de eu conversar com eles, é saber o que é que a gente vai querer fazer. Então eu estou pedindo aqui, ó, nas notas explicativas. O meu objetivo é utilizar os dados da controladora de 2019
para o cálculo do lucro operacional líquido com base no DRE gerencial. No DRE gerencial. E coloquei uma observação dizendo que o passivo oneroso de longo prazo está representado pela rubrica Receitas Diferidas. Então, foi os únicos pedidos da empresa que eu considerasse para o cálculo de desempenho operacional. Perfeito? Então nós temos aqui, a gente tem um pequeno histórico da empresa, como se eu tivesse, estou numa posição o mais simples, nem como empregado, nem como empreendedor. Vamos ser indiferentes, vamos ser um consultor. Fomos chamados pelo supermercado Asher. O supermercado Asher explicou para a gente quem era o supermercado, pediu que eu calculasse da controladora o lucro operacional líquido e os indicadores, né? E afirmou que o passivo oneroso ele era representado pela rubrica Receitas Diferidas que está lá no balanço. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, nem todas as informações que a gente coloca na teoria, ele consta no balanço. Quando isso não acontecer, eu sempre utilizarei as notas explicativas, dizendo que aquilo que a gente estudou é o que aparece na prática. Perfeito? Então, esse aqui é o pedido. Vamos para frente. Então, tem 3 arquivos dentro desse exercício aqui. E depois nós temos a solução. Já para que vocês possam saber como é que eu fiz ou como é que o consultor fez. Então, é aqui, ó, coisa simples. Aparentemente, parece complicado, mas não é. Eu só quero trazer a realidade para vocês. Eu fiz à mão. Então, o que eu fiz? Eu peguei os balanços, peguei as notas explicativas que foi dado e aí segui aquelas informações, aqueles ensinamentos que eu passei para vocês para construir. No fundo, o objetivo é cair o quê? Nesse demonstrativo aqui, que a gente já fez com exercícios acadêmicos, né? Mas tudo acontece a mesma coisa, só que com dados reais, e eu faço ali, ó, aquele mesmo processo. Só que ao invés de pegar de uma forma acadêmica, estou pegando de dados reais. Então aqui, ó, cálculo do imposto de renda, tudo igualzinho como acontece aqui. Ó. Ó, perfeito? Calculo o imposto de renda, tudo como a gente explicou. E aqui tem os indicadores. Depois, eu peço para calcular os indicadores. Feito isso aqui, eu vou lá no balanço e vou lá no DRE e faço o cálculo das medidas de desempenho. Ó, aí, o que eu tenho aqui? Aquela nossa velha história. Depois de calcular o desempenho operacional, eu tenho o LOL, calculo o ROA, ROI e ROE e o grau de alavancagem, né? Perfeito? Mesma coisa, tudo a mesma coisa ali. A única coisa que eu peço para vocês é que eu não coloquei aqui, mas que, por exemplo, o grau de alavancagem financeira deu 5,1, que justificasse o que é. Então, por exemplo, estou pegando aqui, o grau de alavancagem financeira foi favorável, porque o retorno sobre o patrimônio líquido foi 5 vezes maior do que o meu retorno sobre o investimento. Ou, em outras palavras, o dinheiro que eu tomei emprestado, ele teve um impacto a favor, né, do acionista de 5 vezes maior do que o lucro que eu tive em função do retorno do investimento, do ROI. Então, explicar com as palavras de vocês têm lá a análise técnica e aí vocês falam com as suas próprias palavras o que entenderam. Se não entender, não sabe como explicar, é o que eu quero dizer para vocês. A todo momento, vocês podem interferir, assim como Ceido me questionou, Fregio me questionou, e aí eu posso explicar o que for necessário.
Para que a gente não fique parado, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou continuar o conteúdo até chegar lá na nossa avaliação, que a princípio está no dia 20. Perfeito? Então, o que eu sugiro para vocês? Não tem nada de complicado, é só com calma pegar, olhar o balanço. O balanço é um balanço real, mas as informações que nós vamos retirar é utilizar o mesmo processo que a gente utilizou, só buscando naquele ambiente que eu falei. Primeiro, em que ano vai ser? 2019. Sempre vou pedir o último ano. Segundo, é controladora ou controlada? Às vezes tem empresas que têm, outras não têm. E aí vamos calcular o desempenho operacional no mesmo processo. Sempre olhando as notas explicativas ali. No caso do passivo oneroso, o passivo oneroso lá não tem aquela expressão empréstimos, financiamentos e debêntures. Ele foi representado por despesas diferidas, como ali está escrito. Então a gente só substitui aquele valor. Está lá o cálculo, está lá montado. Dúvidas? Estou à disposição. Tá? Então, já está disponível lá. Esse é o trabalho que vocês devem ir fazendo. Tá bom? E aí, estou à disposição aí para dúvidas. A princípio, alguma dúvida? Algum entendimento? Alguma curiosidade? Nada? Sugiro, recomendo, não deixem para a última hora, que é um conjunto de informações. Vocês podem ir fazendo um por um, faz o exercício primeiro acadêmico 1, 2 e vai perguntando. Né? Beleza? Tudo bem? Bom, como eu não tenho, como vocês não têm pergunta para me fazer no momento, eu vou continuar o nosso conteúdo. Perfeito? Tudo bem? Eu vou fazer uma enquete aqui, vou fazer uma enquete para saber se vocês... Obrigado, Seido Frejos, vou fazer uma enquete aqui. Fazer uma enquete aqui para ver como é que vocês estão aí, como é que vocês estão na foto. Tem todos aqui. Iniciar uma enquete. Sim e não. Eu quero saber de vocês, se primeiro vocês compreenderam o que eu estou pedindo, sim ou não? Apenas 4. Quem respondeu foi Gisele, Helena, Cauane, Larissa, Maria Regina, Camila, só. Eu quero só mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Tem logado aqui 15, menos 1 que sou eu, 14. Só apareceram 8 falando. Só tem apenas 64. 64%. Então observem, pessoal, voltando àquele nosso lá no primeiro dia. Então tem 15 logados, tem apenas 9 apareceram, estão respondendo, né? 2 disseram não, eu quero saber o porquê, se não entenderam eu vou me perguntar, tá certo? E é aquilo que eu digo para vocês, né? Tem que estar junto, tem que ir esmiuçando ponto por ponto. Se vocês não participarem da nossa aula, sendo chato ou não, é um obstáculo que vocês têm para vencer o curso. Não me perguntarem, com certeza vocês já saberão qual é a classificação de vocês dentro daquela nossa pirâmide lá. Perfeito?
Eu vou publicar essa enquete aqui, só para vocês só para vocês sentirem aqui do que eu estou falando, do que eu estou. Não vou cobrar de vocês, tá? Não vou cobrar de vocês. Vocês estão vendo a enquete aí, não? Eu mandei publicar, mas não apareceu aqui, para mim aqui. Bom, tem 9, duas pessoas disseram não, que não entenderam pelo menos o que eu estou pedindo. Então eu gostaria que essas duas pessoas se pronunciassem e dissessem o porquê, ou o que eu posso explicar mais. Bom, quem disse não foi a Camila Kretzer e a Gisele Ghisoni. Então eu pergunto para elas o que eu gostaria que no áudio que dissesse não. Não tem que explicar por quê. Né? Em Camila, em Gisele, me contem aí. Professor, eu escrevi ali no chat, mas peraí, não então... é nada da sua explicação, é porque eu estou passando por um... Alô? Peraí, só um instantinho então. Deixa eu apagar aqui. É que, na verdade, essa enquete está em cima aqui. Ó, eu apaguei. Deixa eu voltar aqui. Sabe como é que é esses negócios aí, né? Cheio de... Tá bom, agora eu encontrei aqui que é a enquete de vocês. Tá, Júlia, não. A Júlia disse não. Gisele, vamos lá. Professor, peço desculpa pela minha desatenção hoje. É por motivo de força maior que não estou 100% em sala nesse momento. Ok. Professor, respondi errado a enquete, não tenho dúvidas. Perfeito. Então, aqueles dois não, está explicado. Tudo bem, só para eu saber. Eu quero estar junto de vocês. Não estou assim obrigando, não vou cobrar de vocês. Estão entendendo o meu comportamento? Vai ser livre. Vocês é que vão decidir. Eu sou obrigado a ter um nível de cobrança e que não é exato. E se eu estou pedindo isso aqui, gostaria que vocês dissessem se vamos para frente, ficamos, e se ficamos, o porquê. A Gisele disse não. Gisele Aragone da Silva, fala para mim o que é o não aí, o que significa esse não aí para mim. Gisele Ghisoni, professor, desculpa. Não, é que eu não estou aqui em sala 100% hoje. Não, então, não, eu entendi. É porque eu não estou não, Gisele. Não, Gisele. Ah, Júlia. A Gisele, perfeita, eu já entendi, compreensível, sem nenhum problema. No caso ali, a Camila também já entendi, já explicou. A Júlia, que eu gostaria que ela se pronunciasse. Por que ela disse não? Não, o que é esse não para mim? É importante para mim dizer não, ou saber o não, para que eu possa ajudá-la. Bom, a Júlia caiu, bom, tudo bem. Então, vocês, assim, ó, hoje, só para a gente ver, que para não ser apenas um papagaio e passar informação, eu estou indo ao encontro de vocês, né, e convidando. Vocês, convidando, não estou obrigando a nada, nem pedindo exercício, nem cobrando nada. Fiquem à vontade. Está aí à disposição. Perfeito? Bom, feito isso, eu vou tirar essa apresentação aqui e vou pegar outra apresentação aqui, que é o capítulo 3, que nós vamos iniciar aqui. Vamos ver se dá certo isso aqui. Bom, a princípio parece que deu. Então, pessoal, nós vamos hoje estudar o capítulo 3. O primeiro foi a introdução, o segundo foi desempenho operacional, e esse aí nós vamos estudar o capítulo 3. O meu slide aqui está 4, mas é pelo um controle meu. Mas é o capítulo 3,
custo total de capital. Então, eu vou aumentar isso aqui e vou dar uma explicação. Mas primeiro, o que nós vamos conversar sobre custo de capital? Então, o primeiro passo, eu vou dar uma visão simplificada para vocês. Depois eu vou explicar o que é, quanto vai custar eu captar custo de capital de terceiros, depois o custo de capital próprio, depois vamos estudar o risco da empresa, das empresas endividadas, que a gente chama de betas de empresas alavancadas, e depois, finalmente, é o custo médio ponderado de capital. Ok, Júlia? Tudo bem, ótimo, sem problema nenhum, só é isso mesmo. Tu colocaste não na nossa enquete, que eu tinha perguntado o seguinte, se vocês tinham compreendido o que eu tinha interesse que vocês fizessem. Tu disseste não, e aí eu queria saber o que é o não, aí explicasse o não para mim. É que não entendeu, ou se enganou, ou o que houve? Ok, então tá. Então houve um engano. É isso, então, ok. Tá bom, era só para eu saber. A minha preocupação é, se alguém diz não, me pergunte que eu vou explicar o porquê, tá certo? Tá bom, sem problema. Tá bom. Então, como eu estava dizendo, então nós vamos trabalhar nesses 4 pontos. Mas eu acho importante hoje, para a gente começar devagarinho, sem tumultuar muito a cabeça de vocês, vamos explicar aqui o primeiro item, que o primeiro item é extremamente importante, que é essa visão simplificada aqui. Então, vamos ver aqui. Vamos lá. Olha, eu digo para vocês que essa apresentação, esse slide, essa figura, ele vai dizer, ele vai assim, informar hoje, vai dar um resumo daquilo que a gente vai querer. Porque depois a gente vai entrar no picado, como a gente fala, no modus operandi, na maneira de operar, de cálculo, e aí a pessoa é capaz de fazer o cálculo e não saber por que está fazendo. Então, o que nós estamos estudando é o custo total de capital. Ele também pode ser chamado de custo médio ponderado de capital. Tá certo? Então ele pode se chamar custo ponderado de capital. Ou, eu vou explicar, essa informação que eu passei agora para vocês. Mas no primeiro momento é o seguinte, nós vamos estudar o custo total de capital, que pode ser chamado de custo médio ponderado de capital. Depois eu explico direitinho o porquê dessa frase. Vamos interpretar aonde que eu vou buscar esse custo total. Vocês sabem, aqui existe um balanço patrimonial simplificado. Este balanço patrimonial simplificado é a representação do patrimônio em termos quantitativos da empresa. De um lado, os investimentos e do lado, os financiamentos. O que esse financiamento é? O que é um financiamento? É alguém me dar dinheiro, me emprestar esse dinheiro, seja os investidores, ou seja, os proprietários da empresa, e o dinheiro do banco. Então, quando eu pego o dinheiro do banco, que está representado pelo passivo, e o dinheiro dos sócios, representado pelo patrimônio líquido, boto tudo dentro de uma panela, eu tenho um montante de dinheiro. O que eu faço com esse montante de dinheiro? Então, são os financiamentos, eu estou buscando esse dinheiro, eu estou captando esse dinheiro. Às vezes, eu posso só ter capital próprio, eu posso começar a abrir a minha empresa somente com capital próprio. Mas, nesse caso aqui, é uma empresa que já está em andamento e ela, para atingir determinadas etapas em níveis de desempenho da empresa, ela foi buscando alguns recursos. Então, o que eu faço? Eu boto isso tudo dentro de uma panela e aí eu invisto na minha atividade operacional. Não é isso que acontece? O que é investir na atividade? É comprar maquinários permanentes, vender e ter contas a receber,
é caixa, é aplicação financeira. Ou seja, aí eu tenho um conjunto que a gente divide aqui em atividades operacionais e atividades permanentes. Ou seja, chamado aquilo que a gente já ouviu falar. Ativo circulante são atividades de curto prazo, que a gente aprendeu em Finanças 1, para manter a empresa em funcionamento, e principalmente ativos de longo prazo, que são maquinários e equipamentos de longo prazo que nos ajudam a produzir, ou a elaborar, ou fabricar, ou distribuir o nosso produto. Bom, para que a minha empresa, olha só, para que a minha empresa funcione, eu quero dizer para vocês, houve um custo, não foi de graça. Como dizem os economistas, não existe almoço de graça. Então, para que eu fiz com que essa empresa funcionasse, eu peguei dinheiro e coloquei dentro da empresa. Quanto que custou isso aqui? É isso que eu quero saber. Vocês sabem que se eu quero comprar um carro, por exemplo, e não tenho dinheiro, eu vou lá e vou pedir um empréstimo. Aí eu pergunto, quanto vai custar? Que taxa de juros vai me render? Né? Então, essa é a preocupação. Quando eu pego o dinheiro, seja dos sócios, seja do banco, e coloco dentro da empresa, a empresa precisa, eu estou investindo, e precisa me dar um retorno, olha o que eu estou falando, ou seja, receitas suficientes para pagar essas minhas despesas. Bom, nós estudamos no capítulo anterior, chama-se desempenho operacional. Então eu busquei aquele lucro em função da minha atividade fim. Só que para ter aquele desempenho, para identificar aquele desempenho, eu tive que me esforçar em buscar dinheiro, de alguma forma. Tá certo? E aí, o que é que nós vamos estudar isso aqui? Nós vamos estudar exatamente quanto custa eu pegar dinheiro de bancos, por exemplo, para poder botar na minha empresa. E quanto custa o dinheiro que foi colocado pelos donos da empresa ou pelos proprietários da empresa, porque vocês sabem, se eu sou pessoa física e invisto na empresa, viro sócio da empresa, esse dinheiro vai ser utilizado na empresa, mas a empresa tem um compromisso de remunerar esse capital. Então, que são os dividendos. Então, é isso aqui que eu tenho que buscar. Então, eu dei um pequeno exemplo, que é uma visão maior. Vamos supor que nesta empresa eu busquei 3.310 de empréstimos, a um custo de 9%. Isso aí o banco me diz, é fácil, né? E quando eu coloquei dinheiro aqui dentro da empresa, a empresa me comprometeu, que na verdade, no caso aqui, os proprietários colocou um exemplo, né? Apenas um exemplo, 10.608 aqui, a empresa se comprometeu ao final do ano me remunerar esse dinheiro aqui a uma taxa de 18,5%. Isso aí, como é que eu sei isso aqui? Primeiro, existe uma fórmula de cálculo, aqui e aqui. Mas no primeiro momento não quero explicar como é que foi calculado. Eu quero dizer o seguinte, há um compromisso da empresa pagar o dinheiro que ela pediu emprestado para o banco a 9% e eu tenho que todo ano remunerar esse capital, pagar esse dinheiro em termos de dividendos ou pode ser juros, né, para os investidores que colocaram dinheiro dentro da empresa, no caso 18,5%. Observe, então isso tudo tem um custo. Esses dois custos aqui, esses dois dinheiros aqui, esses dois volumes financeiros foram colocados dentro dessa empresa para transformar num determinado produto de venda que tem que ser maior do que esse meu custo aqui. Mas o que eu estou estudando e estou me preocupando mais? É que, por exemplo, se eu fizer o seguinte, se eu fizer simplesmente isso aqui, eu tenho 9% e 18%. Então eu vou fazer o seguinte, 9 com 18,5% e achar a média disso aqui, se eu somar 18,5% mais 9%, eu vou ter uma média de 13,75%, uma média aritmética. Então alguém pode dizer, não, então o custo total da empresa é a média aritmética desses dois. Não é.
A média, o custo total da empresa vai ser representada por aquele nome que eu falei. É o custo médio, até todo mundo está entendendo, mas só que em vez de ser aritmético, ele é ponderado. Ponderado em função de quê? Em função do dinheiro que eu tomei emprestado. Observem que se eu fizer a média ponderada desses dois, eu tenho aqui uma taxa maior do que a aritmética, que é 13,75. Perfeito? Por que a média ponderada é maior? Claro, porque eu tenho taxa, eu peguei emprestado 3 e uma taxa de 9, e peguei 10 aqui a uma taxa de 18,5. Conclusão da minha história aqui. Eu tenho que considerar a taxa vai ser mais representada pelo volume de recursos que eu tenho. Essa taxa média ponderada, que é chamada de custo médio ponderado em português, tá certo? É a mesma coisa que eu disser para vocês. Olha, a nossa avaliação 1 vai ter peso 2. E a nossa avaliação 3 vai ter peso 4. Aí, cada um de vocês, em função da nota que tira, vocês vão fazer a média ponderada, que vocês já estão bastante treinados nesse negócio aqui. Não é isso? Não é a média aritmética. Se todas elas fossem peso 1, era só fazer o somatório e ter uma média aritmética. Mas não é. Neste caso aqui, sempre nós vamos levar em consideração o volume de recursos que a gente tem e a taxa que foi pactuada, que foi contratada. A média ponderada só será igual à média aritmética quando, por exemplo, se eu tivesse pedido aqui 3 e aqui 3. E que se o volume fosse iguais. Aí eu pegaria as taxas e dividiria por 2. Tá? Mas dificilmente isso acontece. Mas é só apenas uma explicação matemática, que a média ponderada é igual à média aritmética quando os pesos forem iguais. Claro, se toda a nossa prova for 1, a primeira prova for peso 1, a segunda prova peso 1, simplesmente eu não tenho que ponderar nada, não tenho que levar em consideração peso nenhum, porque são iguais, é só somar e dividir por 2. Perfeito? Então, o que nós vamos estudar, essa é a visão que eu quero passar para vocês. O que a gente vai estudar é a média ponderada de capital, ou seja, é quanto me custa eu tomar emprestado esse dinheiro para aplicar na empresa. Bom, se vocês tiverem observado aqui, a gente vai chamar esse custo total ou custo médio ponderado de capital em português pela sigla WACC, que é uma sigla conhecida internacionalmente, que é em inglês custo médio ponderado de capital. Ou, se não me engano, é Weighted Average Cost Capital, ou seja, custo médio ponderado de capitais. Por que eu não botei custo médio ponderado de capital, ou seja, CMPC? Em português pode ser usado, sem nenhum problema. Mas eu quero dizer para vocês que o normal, que o tradicional, que no Brasil, né, que nós usamos essa sigla internacional. Então, quase ninguém utiliza esse CMPC, e sim que a gente chama de WACC ou mais comumente de VAC. Então, a partir de hoje, eu vou falar de VAC. VAC é o custo médio ponderado de capital, ou seja, quanto que eu tenho que vender, gerar de lucro para poder pagar o banco e para poder pagar as pessoas que investiram na minha empresa. Deu para entender como é que é esse que a gente vai estudar? Por que isso aqui é importante? Porque, por exemplo, se eu tiver um projeto futuro e tiver que tomar recursos e refazer o meu custo de capital e observar que esse custo médio ponderado de capital for maior do que o retorno que eu vou ter, eu boto o pé no freio. Então, lembram? Esse VAC, que é um custo, ele acaba sendo considerado o quê? Uma taxa mínima de atratividade. Ou um custo mínimo de atratividade. Ela vai me balizar. Ou seja,
A minha empresa, se tem esse custo já tradicionalmente dentro da estrutura dela, então significa o seguinte, que qualquer investimento que eu fizer, ele tem que dar um retorno, no mínimo, igual ou maior do que esse aqui. No mínimo igual, né? Mas aí o que significa? Eu não ganho nada, mas também não tenho prejuízo. Mas ninguém vai querer trabalhar de graça, né? Então isso aqui é uma informação valiosíssima para que eu faça o seguinte, vamos investir, vamos crescer. Aí é aquela análise de investimento, né? Bom, eu vou ter esse retorno, investi tanto, vou ter esse retorno. Quanto me custou isso aqui? Aí eu faço o que a gente vai chamar de taxa interna de retorno. Mas no futuro a gente vai ver isso aqui. Então, eu quero perguntar para vocês que a partir daí, nós vamos trabalhar neste intuito. Mas observe o seguinte, vocês têm que carregar, daqui para frente, quando eu fizer a conta, esse desenhozinho aí, né? Esse entendimento dessa visão, né? Que esse custo é uma informação extremamente importante, porque ele vai me orientar quanto que eu devo ter de retorno sobre o investimento de ROI, para que seja positivo a minha atuação, o meu investimento nisso aí. No fundo, em palavras bem simples, o custo médio de ponderado de capital é uma despesa. Eu vou ver se as receitas produzidas ou fabricadas ou distribuídas pelo meu produto remunera essa minha dívida. É simples assim. No linguajar simples. Só que a gente existe uma metodologia para calcular, primeiro, quanto que é o nosso custo de capital de terceiros e quanto vai ser o nosso custo de capital próprio. Ok? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Quer voltar alguma coisa? Alguém se lembrou de alguma coisa do passado? Pode interromper, eu paro e explico. Lembra o seguinte, botar a mão na massa devagarinho, não estou pressionando vocês, eu estou só convidando para que a gente possa trabalhar junto para minimizar o custo de vocês. Alexandre está escrevendo. Pode falar, Alexandre, de novo. No Viva Voz aí. Professor, Oi, Natália. eu tenho uma dúvida. Sim. Eu pedi ali no chat se é mais assim de fora do conteúdo, mas né, pode ser, é que a nova reforma agora do IR, né, vai tributar os dividendos distribuídos em 20%. Eu queria entender se isso pode ter impacto negativo nos investidores, porque eu não entendo muito bem disso. Sim, na verdade, veja bem, é um projeto de lei, não foi aprovado. Que, na verdade, hoje é sempre uma briga que acontece, né? O que acontece? Aquilo que eu digo. O que é dividendos? Lembrando que a gente conversou. Dividendos é a distribuição da empresa que tem lucro. Caso a empresa não tenha, foi bom tu perguntar, caso a empresa não tenha lucro, a gente pode fazer uso, né, daquele critério que o governo nos ajuda. Juros sobre capital próprio, né? Vou fazer o cálculo em cima do meu patrimônio e acabo pagando. É uma forma também de atender os dividendos. Mas especificamente sobre os dividendos, que é distribuição do lucro, quando a gente tem um lucro líquido, já houve uma tributação. Né? Para se ter o lucro líquido, a gente passou por tudo aquilo. Receitas, despesas operacionais, lucro após as despesas operacionais, imposto de renda e temos o lucro líquido. Qual que é a briga e qual é o impacto que pode ser negativo na empresa? É que na hora, quando os investidores receberem o seu imposto, eles ainda têm mais uma alíquota para pagar. Na hora que for fazer o seu imposto de renda, eles vão tributar pela segunda vez o imposto de renda. Tá certo? E a empresa também, bom, isso é no caso dos investidores. Mas, então, qual é o impacto que está me perguntando bem objetivo? Imagina, se eu investi na empresa, corri o risco, foi apurado um lucro, esse lucro já pagamos o imposto de renda, a empresa já pagou. Quando ele me devolve, eu ainda tenho que receber mais uma mordida do leão? Olha,
o maior impacto é para as pessoas, para os investidores. Qual que é o pior impacto? Eu começar a desistir, então eu não quero mais investir na empresa. Não quero mais investir na empresa. Pô, é tanta tributação, mas me parece, isso aí é uma briga bastante grande, mas me parece que o que eles querem fazer é o seguinte, fazer uma distribuição mais ou menos assim. A empresa paga um imposto de renda um pouco menor. E aí, vamos supor, se a empresa está tendo uma taxa de 30%, ela cairia, vamos supor, cairia para 20%. E o lucro que eu distribuí para os investidores, o investidor vai pagar apenas 10%, quer dizer, vai pagar 10%. De tal forma que, no conjunto, não vai alterar. Antigamente, como o investidor já foi tributado em 30%, ele não pagava mais nada, agora a empresa baixa o imposto, o governo manda a empresa ter uma alíquota menor, e aí o investidor contribui com uma parte. Que, na verdade, é uma distribuição de responsabilidade e de lucro. Tá certo? Mas, se eu tivesse que resumir em uma palavra, se não for feito de uma forma bom, tanto para a empresa como para o investidor, as empresas vão ser prejudicadas. O que é isso? É a corrida dos investidores. Pô, não vou pagar 2 vezes. Perfeito? Até, por exemplo, é capaz até de aumentar cada vez mais a sonegação de impostos, né? Começar a informar renda que eu tenho, informar a renda que eu tenho e não colocar na apuração da declaração do imposto de renda. Eu não sei se eu te esclareci, ou se era isso que tu querias. Pode falar, Júlia. Sim, Natália. era isso que eu queria entender mesmo. Ficou bem claro. Tu trabalha com isso, não? Com dividendos, alguma empresa financeira? Não, eu trabalho no RH de uma empresa e eu vi alguma coisa sobre isso, né? Ah, sim, vai ter. Isso. Então, em suma, é isso, né? Mas não foi aprovado ainda. Isso é uma briga velha, né? Que a tributação pode existir, né? A tributação pode existir para os investidores, que na verdade o maior prejuízo, quer dizer, o prejuízo para empresas em termos financeiros não vai acontecer, porque ela já pagou imposto, vai entregar para os investidores é que vão ser tributados pela segunda vez, que é chamado de bitributação, né? O financeiro para a empresa não vai ter nenhum impacto. Vai ter um impacto que a gente chama subjetivo. Vai haver uma corrida dos investidores. Eu não vou querer mais aplicar na empresa. Corre o risco de ser bitributado, é muita coisa, né? É falta de consideração. Agora, se eu diminuir da empresa, e cobrar o que estava faltando, for uma alíquota bom para a empresa e bom para o investidor, aí o impacto me parece ser positivo e é uma ideia de distribuição, é uma cooperação tanto do investidor quanto da empresa para ajudar, entre aspas, né, a encher o bolso do governo. Eu digo encher o bolso do governo porque a gente sempre tem assim. Eu já falei isso para vocês, né? Existem países desenvolvidos que a tributação é mais do que. Geralmente a nossa tributação da empresa gira em torno de 28%, 30%, né? Mais ou menos. 30% mais arredondar. É alto. Tem países que é 45%. Mas aqui eu digo, o sistema de educação deles é interessante. A pessoa pode estudar em escola pública e tem um nível desde lá do básico até o superior, né? De alto nível. O sistema de saúde de alto nível, coisa que aqui, embora o SUS seja um lutador, fazendo o maior esforço para atender toda a população, mesmo assim ainda a gente tem reclamações, né? Porque a gente vê bem pelo seguinte, quando a gente precisa, e quem tem dinheiro, não vai ali para o hospital universitário, vai para onde? Albert Einstein, quem pode, né? Claro. Ou vai para aquele outro lá, que são dos turcos lá, israelitas lá. Bom, enfim, mas é isso que eu estou dizendo. Perfeito, Júlia? Então tá.
Então, vamos continuar um pouquinho mais para frente, então. Mais para frente. Então, o que é que eu vou fazer agora? Se você, olha só, a gente só vai para frente se vocês entenderem essa história que eu contei para vocês. Aquela história é uma história teórica, né? Quer dizer, com base nisso é que eu vou começar a calcular. Então, o primeiro momento, eu vou então assim, ó, como é que eu calculo o custo de capital de terceiros? Isso é muito fácil, né? É muito simples. Como é que eu calculo lá? Eu chego, preciso de empréstimo, eu, pessoa física, vou ao banco e digo, olha, eu preciso de R$1.000. Tudo bem. Se você tiver crédito, depois de fazer uma análise de vocês, se tiver crédito lá, vocês vão receber 1.000. Aí o banco vai dizer, olha, eu vou querer de taxa de juros 19%, ou 10% ao ano, ou 2% ao mês, por exemplo. Você já sabe que eu vou calcular 2% em cima de 1.000, vai dar 200, não é isso? E aí é os juros que eu vou pagar. Ou, se ele não fala na taxa, que às vezes o banco não gosta de falar, vai dizer, não, se você pedir 1.000 emprestado, você vai pagar R$200. Né? Vai pagar R$200. R$200 por mês. Esse valor cabe no seu bolso? Sim, cabe. Aí a gente quer saber, mas quanto de juros ele está cobrando? Bom, eu pedi R$200, vou pagar R$200 por mês e pedi 1.000 emprestado, então quanto é que eu estou pagando por mês? 20%. Opa, isso é um roubo. Não, então eu vou em outro banco. Olha, eu quero pedir R$1.000 emprestado. E eu quero, então, agora, quanto que eu tenho que pagar por mês para ver se cabe no meu orçamento? R$20 por mês. Tá bom. Quanto é que ele está cobrando de juros mesmo? 20 dividido pelo que eu pedi emprestado por 1.000, vai dar os 2% ao mês. Isso aí me interessa, então é uma taxa interessante. O outro banco que eu fui, que eu estou só brincando, ele está cobrando taxa de estelionatário, né? Aquele que a gente pede dinheiro emprestado para como é que a gente chama? Não é estelionatário, é agiota, né? Aí o banco está na posição de agiota. Você sabe que agiota ele não é regulamentado, a agiotagem não é regulamentado. Então o banco nem pode fazer isso, nem vai fazer. O que pode acontecer é um cobrar 2, outro 2,5, outro 1,8, girar mais nessa exploração e pode até processar o banco. Bom, mas o que eu quero chegar? Como é que se calcula esse custo de capital de terceiros? É dividir o que eu vou pagar de juros por mês ou por ano, né, pelo que eu pedi emprestado. Fácil, simples. Então vamos ver como é que faz isso. Então tranquilo. Olha aqui, vou aumentar. Então aqui está o nosso conceito, né? Então o custo de capital de terceiros vai ser representado pelo CAI, que também é uma sigla internacional. K de custo e de interest, de juros, né? É definido de acordo com os passivos onerosos identificados nos empréstimos, financiamentos e debêntures mantidos pela empresa. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Aqui tem uma fórmula. Então, custo de capital de terceiro após o imposto de renda é o custo de capital de terceiros antes do imposto de renda menos o imposto de renda, né? Mas eu quero falar para vocês, aqui tem uma fórmula original, a fórmula geral, né? Mas vamos ver na prática como é que ele funciona. Eu gosto de falar na prática assim. Que na verdade, depois eu volto na origem, né? O que deu. Então vamos voltar aqui. Ó. Então a fórmula, no fundo, a fórmula se resume nisso. Custo de capital de terceiros é igual ao quê? É o passivo oneroso, custo de capital de terceiros é a despesa financeira, depois eu vou mostrar essa fórmula de maneira prática. Deixa eu ver se eu já tenho aqui para quando a gente volta. Olha, vamos voltar aqui, que aqui está melhor. Vamos entender. Aquela fórmula lá, inicial, que ela é, como é que eu vou dizer assim, a fórmula geral, a fórmula correta, feita pelos matemáticos,
a gente trouxe essa forma de uma maneira mais apropriada, mais apropriada não digo, mais apropriada para nós, assim, né, que não somos matemáticos, que a gente pode trabalhar na prática sem nenhuma perda. Então, o custo, olha só, então o custo, deixa eu voltar aqui se já tem ali. Aqui. O custo de capital de terceiros, representado pelo CAI, são as despesas financeiras dividido pelo passivo oneroso. Olha, lembrando? Então, esse custo de capital de terceiros antes do benefício fiscal, o que nós vamos fazer? É antes do cálculo do desconto do imposto de renda. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui que ainda não estou gostando dessa transparência aqui. Tá, vamos voltar aqui. Então, o custo de capital de terceiros, antes do desconto do imposto de renda, vai ser despesas financeiras dividido pelo passivo oneroso. Então, o que são as despesas financeiras? Sem nenhum problema. E onde eu vou buscar isso aqui? Vou buscar isso lá na demonstração de resultados. Então, vamos ver. Então, eu vou voltar lá. Olha aqui, ó. Nós vamos lá no demonstrativo de resultados. Vamos buscar as despesas financeiras que lá está escrito. O que são as despesas financeiras? Lembra, por isso que tudo uma coisa está puxada na outra. Lembra qual é o conceito de despesas financeiras que a gente utilizou? A gente utilizou que despesas financeiras nada mais é representada pela empresa pelos juros que ela paga de empréstimo. Então, ela está dizendo que ela pagou, neste ano, 451,36 de juros. Então, eu vou lá e coloco na fórmula. Que a nossa fórmula é despesas financeiras sobre passivo oneroso. Então, 451. Dividido pelo passivo oneroso. Lembram o que é passivo oneroso? Aquele nosso mantra, passivo oneroso. A gente vai à busca dessas rubricas, que é empréstimos, financiamentos e debêntures. Onde encontrar? Nós vamos encontrar no balanço. Então, vamos lá no balanço. Nós vamos lá no balanço e vamos buscar. Passivo oneroso é financiamentos, debêntures e empréstimos, que a gente tem que olhar no campo de curto prazo e de longo prazo. Observem que de curto prazo ela tem financiamento, né? Então, e no de longo prazo ela tem debêntures. Então eu vou sacar daqui 1432 e 1878 e colocar lá na fórmula. Por quê? O que significa esse 1432 e 1872? Embora um é chamado de debêntures de longo prazo, outro é chamado de financiamento de curto prazo, que é o conceito de passivo oneroso, nada mais é do que o empréstimo que eu tive, que eu fiz. Né? Eu peguei os juros que eu paguei durante o ano, dividi pelo empréstimo que a empresa contraiu e calculo esse cálculo. É bem como a gente faz na prática. Estão lembrados disso? Lembra que a gente faz? Pediu 1.000 emprestado. Vai pagar R$20 por mês. Quanto é que eu vou saber a taxa de juros? 20 dividido por 1.000. Né? Só o que nós vamos utilizar o que a gente vai chamar aqui, ó, despesas financeiras. A fórmula que a gente vai utilizar é o custo de capital de terceiros após o benefício fiscal. Por que a gente, ou seja, após o desconto do imposto de renda? O que a gente vai fazer? O que a gente está utilizando? Aquela velha história. Lembram que se eu tenho despesas financeiras, eu vou pagar menos imposto de renda e se eu pagar esse valor que eu pago de menos imposto de renda, eu posso aproveitar para descontar o imposto total que eu tenho que pagar pela empresa. No fundo, o que acontece? É óbvio que para o banco a taxa ficou 13,64. Eu não tenho nada a ver com o que eu vou fazer do imposto de renda. Mas como eu vou jogar dentro da empresa e vou ter esse benefício fiscal, o meu custo para a empresa, embora eu pague para o banco
13. E aí eu me compenso, eu aproveito esse benefício fiscal, eu levo em consideração essa conta. Então, na verdade, em vez de o custo para a empresa ser o que eu paguei pelo banco, pelo benefício fiscal ele vai diminuir. Como é que eu sei isso? Simplesmente calculando aqui, ó, que essa forma aqui está melhor. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui, ó? O custo de capital terceiro após o benefício fiscal é pegar o custo de capital de terceiros antes do desconto do imposto de renda, multiplicar por 1 menos imposto de renda e contribuição social. Ou seja, retirar. Se meu imposto for 30, 100 menos 30 vai dar 70. Né? É retirar esse imposto. Então, isso que está em amarelo aqui, para ajudar a conta, deixa eu ver se tem uma fórmula mais interessante aqui. Não. Para ajudar na conta, o que eu vou fazer? Isso aqui foi até ajudado pelos alunos de semestres anteriores. Como a gente tem que calcular o custo de capital de terceiros antes do benefício fiscal e depois calcular o custo de capital de terceiros após o benefício fiscal, professor, muito para lá, muito para cá é complicado. Vamos simplificar nossa vida na prática? Vamos. Então, como é que a gente vai chamar de custo de capital de terceiro antes do imposto de renda, vamos chamar de KIB. Isso não está na nossa teoria. Isso é uma coisa prática que foi inventado por nós ali, que é chamado de custo de capital bruto, que a gente vai chamar amigavelmente, a partir de agora, para ficar fácil, o KIB. KIB. Lembram o KIB de comer? Ficou com o nome de KIB. Então o apelido dele ficou KIB. O que é esse KIB aqui? Na verdade é aquela fórmula lá na literatura toda, vamos supor, toda bem feita matematicamente, né, mas abreviada aqui. KIB vai significar custo de capital de terceiros bruto. Ou, em outras palavras, é o empréstimo que eu pedi ao banco antes do imposto de renda. Ou, melhor ainda, a taxa de empréstimo antes do imposto de renda. Que a gente pode simplificar por essa fórmula aqui. Ó. Então, o KIB é bem simples. É pegar despesas financeiras, dividido pelo passivo oneroso. Então, de toda aquela fórmula complicada lá, ela passa a ser bastante simples. É o que a gente conhece aqui. E como é que a gente vai fazer o custo de capital terceiro após o benefício fiscal? Nós vamos chamar de KIL, também ajudado pelos alunos, que a gente vai chamar de KIL. KIB, a gente vai falar muito nisso, KIB e KIL. O que é o KIL? É a taxa do custo de capital de terceiros após o imposto de renda. O que é? Uma vez calculado o KIB, aqui, calculado o KIB que eu calculei ali em cima, vou multiplicar por 1 menos o imposto de renda. Então, se a alíquota é 30%, vamos supor, então como é que a gente faz para tirar esses 30%? É diminuir 1 menos 0,30, que vai dar 0,70, e multiplicar. Isso vocês fazem, né? Eu digo para vocês, eu tenho uma taxa de 10, eu quero tirar 2%, como é que vocês fazem isso? Na própria máquina já faz 10 vezes 2% menos. E o que a calculadora está fazendo? Está tirando 10 menos 2, né? Que vai dar 98. 100 menos 98, né? 100 menos 2, que vai dar 98%, divide por 100, vai dar 0,98 e multiplica pela taxa. Tá certo? Então, essas duas formulinhas aqui já está bem conhecido de vocês. Mas o que eu quero mencionar? Deixa eu ver se tem alguma coisinha para frente. Não, aqui, peraí. Então, vamos voltar. Resumindo lá, para não ficar aqui. Ó. Então, meu objetivo de hoje foi identificar ou até mesmo calcular qual é o custo total da empresa. Ou seja, quanto custa eu pedir dinheiro emprestado para banco
E quanto custa eu pedir dinheiro para os acionistas investirem na empresa? Só que isso vai ser representado por uma taxa. E essa taxa, que eu falei para vocês, a gente vai fazer a média ponderada delas. E que a gente vai, a partir de agora, chamar de VAC, ou seja, o custo médio ponderado de capital, que é uma taxa balizadora para eu poder comparar com o resultado dos meus investimentos para saber se ele vai ser promissor ou não, ou seja, se vai ser maior ou menor. Então, o retorno sobre o investimento tem que ser maior ou igual ao VAC. Tá? Em suma, foi isso. Aí eu caminhei para vocês. Como é que a gente calcula esse bendito CAI aqui, custo de capital de terceiros? E sempre nós vamos utilizar o custo de capital de terceiros resultante para a empresa. Então, o que a gente tem que fazer? Então, existe uma fórmula robusta, corretinha. Custo de capital de terceiros após o imposto de renda é o custo de capital de terceiro antes do imposto de renda menos o imposto de renda. Então, essa fórmula aqui. Ó. Essa é a básica, certinha, toda bonitinha. Né? Então, vamos lá para frente. Vamos lá para frente. Eu preciso, para calcular esse CAI, ou esse QIB, como eu já falei para vocês, eu vou precisar da demonstração de resultados e do balanço patrimonial. Então, vamos lá. Então, tem o balanço, aqui a demonstração de resultados, e aqui o primeiro cálculo. Então, eu vou calcular o custo de capital de terceiros antes do benefício fiscal, que nós chamaremos de QIB, né? Ou seja, é pegar as despesas financeiras e dividir pelo passivo oneroso. Despesas financeiras nós pegamos lá na demonstração de resultados e dividimos pelo valor total do empréstimo que a gente pediu. Que valor total do empréstimo? Sempre será debêntures, financiamento ou empréstimos de curto e longo prazo. Sempre. Botar isso tudo dentro de uma panela, somar e dividir. Então, isso é o custo que eu devo para a empresa. Isso aqui eu estou pagando de juros para o banco. Mas, como a empresa tem vantagens fiscais, então eu posso descontar o imposto de renda sobre isso. Então, se eu pegar o imposto de renda e calcular sobre isso aqui, é uma vantagem que eu tenho para poder depois abater do imposto que eu vou ter que pagar no futuro. E como é que eu faço isso? Na verdade, ou eu pego as despesas financeiras e já tiro o imposto de renda, né? É uma fórmula de fazer, como está aqui, né? Ou, o que eu faço? Calculo primeiro, que a gente chama de QIB, eu acho que essa aqui fica mais prática para a gente. Calculo o QIB, que é apenas despesas financeiras sobre o passivo oneroso, e o resultado que der, eu tiro o imposto de renda. E é este QIL aqui que nós vamos utilizar, que deu 9%. Se vocês observarem lá no balanço, ele vai estar lá, o QIL, vamos ver, olha lá. Vamos estar lá. Olha como é que apareceu. Então, estou explicando que o custo de capital, por que aqui não está KIL? Porque isso aqui, na literatura, é uma visão geral e ninguém chama isso aqui de QIL, né? Chama custo de capital de terceiros após o imposto de renda. Esse custo, se é calculado pela empresa, para os financistas já está implícito que eu já estou me aproveitando do imposto de renda. É o líquido que eu quero utilizar após o desconto do imposto de renda. Perfeito? Algum problema, por enquanto, nisso aqui? Perguntas? Entendimento geral? Está bem claro, professor. Está claro, né? Não é difícil, né? Realmente não é difícil, é bem tranquilo. Né? Então, eu vou fazer a nossa chamada, dar uma respiradinha, que eu quero agora explicar para vocês, devagarinho, com calma, como é que eu calculo agora o dinheiro que os investidores botaram dentro da empresa. Como é que eu faço esse cálculo aqui? Então eu vou conversar devagarinho com vocês isso aqui, que aqui, essa fórmula aqui, ela exige um pouquinho mais de raciocínio, né? um pouquinho mais de atenção, não é de raciocínio, um pouquinho mais de atenção. Então, são 11h26, vou
fazer mais uma enquete aqui. Vamos ver quantos estão atentos aí. Iniciar uma enquete, uma segunda enquete. Vou utilizar essa aqui. E queria saber quantos que estão agora, nesse momento, pelo menos logado, mesmo que não estejam prestando atenção, mas que estejam próximo do computador, pelo menos. O quanto eu peço, hein? Mínimo possível. Então, tem 16 logados e com o dedo no gatilho tem apenas 6. Os outros não sei onde que estão. Certo, pessoal? Então, olha só. Cuidado, né? Vou publicar esse resultado aqui. Ó, apareceu pequenininho aqui, ó. Que não me deixa mentir. Tá? Bom, mas como eu falei para vocês, o que eu vou considerar, o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me basear a frequência, os que estão logados. Bom, salvei. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, que não é assim, poxa, a prova foi difícil, a avaliação foi difícil, etc. Tal. Tem que haver um pouco de esforço. Não dá para ser assim. Né? Tem que ter tudo na vida tem um custo. Olha, nós estamos estudando sobre custo, né? Tem um custo. E esse custo ele tem que ser menor do que os benefícios que eu tenho que ter. Né? Para eu ter lucro, esses benefícios, então esse custo, esse investimento que eu estou fazendo, ele tem que ter um retorno maior do que eu estou. Se não for, em outras palavras, se eu faço o curso e depois não tenho um bom aproveitamento, o custo foi maior do que o meu benefício, não é verdade? Todo mundo sabe, é batido, mas eu digo para vocês, vamos ficar atentos, hein? Eu só estou mostrando para vocês, né, quais são os possíveis resultados. Se a gente olhar lá na nossa pirâmide, que a gente falou, que aquilo que não parecia no momento balela, mas vocês vão fazer minha culpa, olhar lá dentro daquela classificação lá, onde vocês estavam durante essa nossa primeira avaliação, e ali tem um percentual. Vocês vão saber qual é o nível de aproveitamento que vão ter. E aí tem que repensar e daqui para frente melhorar. Tá? Botei aqui para a gente aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse da enquete. Vamos ver aqui, limpar as anotações. Limpei. Ok, então eu vou falar um pouquinho mais para vocês, né? E daqui mais uns 10 minutinhos eu já acabo. Para a felicidade dos 9 que estão atentos ali. Que anotei todos os que estavam atentos ali. Então vamos um pouquinho aqui mais para frente. Deixa eu dizer mais algumas palavrinhas aqui. Então, pessoal. Então, aqui está tudo desenhado. Deixa eu fazer algumas considerações ainda sobre o custo de capital de terceiros. Então, o uso de capital de terceiros promove mais risco financeiro para as empresas, podendo inclusive acarretar o pedido de falência em casos de inadimplência. Inadimplência, vocês sabem que é a falta de pagamento. Né? Lembram que eu falei que a gente fez lá no nosso primeiro capítulo, eu botei um balanço patrimonial, que de um lado existia o risco econômico, do lado esquerdo o risco econômico e do lado direito o risco financeiro. O que é o risco econômico? Risco econômico significa que, ao investir no meu negócio, eu não tenho a receita esperada. Então, o risco econômico está muito atrelado a volume de lucro em função do negócio que eu estou fazendo. Será que o meu negócio foi bom? Se ele não foi bom, ele não vai dar lucro.
Se não vai dar lucro, eu não vou poder pagar minhas contas. Né? Então, quando eu faço investimento, eu corro um risco chamado econômico. Ou seja, eu apuro o meu retorno, eu apuro o meu lucro e vejo se o lucro proveniente do meu negócio foi bom ou não. Quando do lado direito eu disse que nós corrimos o risco financeiro, é porque do lado direito do balanço está todo o patrimônio, o passivo total, que é composto da minha responsabilidade de remunerar o dinheiro que os proprietários colocam dentro da empresa, juntamente com o dinheiro que eu captei de bancos. Então eu tenho risco financeiro. O que é esse risco financeiro? É exatamente o que nós estamos procurando. Que ao final esse custo seja tão alto, né, que eu não consiga, seja tão alto que ultrapasse o retorno do meu investimento, a taxa do meu investimento, ou a taxa do resultado do meu investimento. Então, o que é o risco financeiro mesmo? Nada mais é do que eu tomar dinheiro emprestado e essa taxa sobrepujar as minhas receitas. Né? E esse aí é o maior problema, a princípio, de quebradeira de bancos, das empresas. Né? Uma coisa que há anos que vem acontecendo na vida da gente é as altas taxas de juros. Né? Então, vocês observem que, antigamente, no semestre passado lá, vamos pegar lá a Selic, que era a taxa que baliza todos os juros. A partir dali que eles começam a balizar taxas de empréstimos, financiamentos, etc. Né? A taxa Selic, por muito tempo, não chegava em 2% ao ano, né, que era a base. Né? E agora, em função de uma perspectiva de uma inflação aumentando, o Banco Central decidiu aumentar a taxa para 4,5%. Né? Então aumentou bastante o balizamento dessas taxas. Né? Tanto a taxa ela baliza tanto a captação, não quer dizer que a taxa de empréstimo será 4% ao meio, 4% ao ano, 4,5% ao ano. Não. É a base, ali para frente tem a base. Lembra aquilo que eu falei? Mais o risco que a gente corre é a taxa total que eu vou cobrar. Né? Então parece que essa taxa Selic vai chegar ao final do ano em torno de 5,5%, né? Justamente para inibir um pouco o consumo, para que essa inflação não dispare. A inflação hoje está em torno de 5%, antes ela estava bem baixa, e a ideia é que esse ano vá até a 6%. Mas que a meta do governo a longo prazo é ficar em 4%, 4,5%. Então, esse vai e vem de taxas, de política econômica, a gente está lutando pela vida durante o nosso tempo todo. Né? E aí, todos os políticos que entram, que têm poder de decisão sobre a política econômica, sempre vêm prometendo ao longo, não, vamos baixar a taxa de juros para que as pequenas e médias empresas tenham uma taxa mais privilegiada ou justa, né, para que o pequeno negócio cresça através do investimento. Isso aí fica sempre no discurso. Então, a princípio, as taxas de juros continuam bastante altas no Brasil. Em função disso, como essas taxas são altas e a possibilidade de quebra é grande, existe uma pesquisa feita, uma preocupação feita que os empreendedores, os gestores, preferem ter um equilíbrio de dívida. Eles preferem ter assim, 65% eles captam dos investidores, que está representado pelo patrimônio líquido, e 30% do passivo oneroso. Então, capital próprio, 65%, capital de terceiros, 35%. Isso é mais ou menos uma tradição que vem acontecendo. Não é científico, isso varia, mas não varia muito. A praxe é dizer que, em tese, fica 40% de capital próprio e 60% de capital próprio e 40% de patrimônio de capital de terceiros. Então, isso é uma praxe. Então, isso varia entre 30, 70, 35, 65, 40, 60, mais ou menos isso. O que eu quero dizer é que, comparado em países onde a economia é mais equilibrada, ela é ao contrário. Né? Capital próprio, eu fico com
20%, e capital de terceiros eu fico com 80%. Então, há um risco maior nas empresas, né, por ter mais capital de terceiros, né, a pessoa corre o risco, mas como as taxas são mais baratas e a economia é equilibrada, eu só vou quebrar mesmo se o meu negócio não for bom. Se o risco econômico for ruim, quer dizer, se o meu negócio não for promissor, né? Em outras palavras, se o produto que eu quero colocar no mercado não for bom, né? Porque o risco financeiro fica minimizado por uma economia estável e pelas baixas taxas de juros. Por isso que há uma inversão desses valores, dessa captação de recursos. Perfeito? Finalmente, quero dizer para vocês o que a gente vai ver no nosso próximo encontro. A gente vai ver como é que se calcula o custo do capital próprio, que ele é um pouquinho mais, precisa um pouquinho mais de atenção. Tá certo? Como é que a gente chegou nos 18,5 aqui e depois como é que a gente chegou no 16,2. Mas, são 11h38, já falei bastante, eu acho. Falei mais do que eu devia, porque eu estava esperando para vocês que vocês participem bastante, isso é bom para vocês entenderem, não deixem acumular. E eu quero dizer para vocês, estão lá os 3 exercícios, agora reais. Aparentemente parece complicado, não é vocês se debruçarem um pouquinho, e é muito simples, e é com os balanços reais, né, que vai ser os nossos exercícios daqui para frente, e será também conteúdo da nossa avaliação, que está previsto lá pelo dia 20/7, tá? Então, pessoal, se ninguém tiver mais nada para falar, bom final de semana, continua à disposição alguns minutinhos aqui, e aproveitem aí o final de semana, estudando pelo menos um pouquinho, tá? Não só a minha matéria, né? A de todos, né? Então tá, um abraço, obrigado a todos. Vou começar a desligar aqui a gravação, pausar a gravação. Vou pausar a nossa gravação aqui do backup.